Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. No Sagrado Evangelho de hoje, Jesus ele fala que vai preparar uma morada e depois ele vem nos buscar. Aqui nós vemos algo que Jesus Cristo ele fala em vários momentos na sua pregação, no anúncio do Evangelho, que é sobre o reino dos céus. Jesus ele veio abrir novamente a porta do céu para cada um de nós. Jesus ele veio abrir a morada celeste para toda a humanidade. Mas para que nós possamos alcançar essa morada celeste, é necessário que nós correspondamos o chamado de Deus em nossa vida. Porque sem corresponder o chamado de Deus, nós não conseguiremos alcançar o que nós desejamos. Por isso que Jesus ele vai, no final do Evangelho, falar sobre esse caminho. E quando Tomé diz que eles não sabem o caminho, Jesus vai dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, essas três realidades que Jesus Cristo nos apresenta nos chama a atenção sobre aquilo que é a nossa experiência com Jesus Cristo nesse caminho de peregrinação rumo ao céu. Por isso que os termos caminho, verdade e vida, eles remetem um ensinamento muito essencial e importante para a nossa vida, porque nós só conseguiremos alcançar a morada celeste na medida em que nós vamos nos identificando ao Filho de Deus, para que assim possamos realmente sermos filhos de Deus verdadeiros e herdeiros da morada do Pai. Por isso que quando Jesus Cristo fala caminho, verdade e vida, ele está falando de três conversões que nós precisamos permitir que se realize na nossa vida. Porque essas conversões elas dependem da graça de Deus, mas também dependem da liberdade humana, da correspondência do ser humano. Por isso que quando Jesus Cristo diz que é o caminho, ele está falando que ele é a forma de caminhar, porque ele nos chama a um segmento. E aí ele está nos propondo uma conversão de direção, porque antes do nosso encontro pessoal com ele, nós seguíamos outras coisas. Nós seguíamos os nossos anseios, seguíamos a nossa própria vontade, seguíamos o mundo, ou os vícios, os pecados. Mas quando nós tivemos um encontro pessoal com Jesus Cristo, nós começamos a segui-lo. E esse segmento já é uma conversão de direção, onde nós rompemos com a vida velha, com os antigos caminhos, para viver um novo caminho que é o próprio Cristo. Esse caminho que nós precisamos caminhar, porque a vida cristã é uma vida sempre dinâmica, nunca uma vida parada. E essa vida dinâmica, ela nos propõe justamente isso, uma conversão de direção,
para que nós possamos colocar como meta na nossa vida o reino dos céus, a meta eterna, a morada do Pai. Depois, neste caminho, vai acontecendo uma outra conversão, que é a conversão de mentalidade. Por isso que Jesus também ele se apresenta como a verdade, porque Jesus é essa luz que nos ilumina. É Ele que forma a nossa consciência, e formando a nossa consciência, Ele vai cada vez mais nos proporcionando essa experiência de conhecer a verdade e tornar-se capaz de discernir sobre todas as coisas. E a partir da verdade, nós vamos vivendo na bondade e vivendo na justiça. E assim todas as outras virtudes, elas vão sendo fundamentadas pela verdade, que é o próprio Cristo. E assim a nossa mudança de mentalidade, a nossa conversão de mentalidade vai acontecendo, onde nós começamos, depois dessa conversão, nós começamos a perceber e entender a providência divina acontecendo em nosso meio. Depois nós temos o terceiro termo, que é a vida. Jesus ele se apresenta como vida. E aqui nós precisamos realmente aprender a dar passos de conversão do nosso coração, para que nós possamos realmente participar da vida de Jesus Cristo, para permitir que nasça em nosso coração aquele sentimento de compaixão, de misericórdia para com o próximo, para que nós possamos ter no mais profundo do nosso coração o desejo de se unir a Deus, de buscar o reino dos céus. Por isso que Jesus ele se apresenta como a vida, uma vida plena, uma vida eterna já começada nesta terra. Por isso que esse termo vida aqui, essa conversão, essa terceira conversão do coração, ela tem a ver com a bem-aventurança que Jesus Cristo nos ensina. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, a pureza de coração nos dá olhares espirituais, vai nos dando uma capacidade de perceber a presença de Cristo em todas as circunstâncias da nossa vida, nas pessoas que vêm até nós, porque a pureza de coração, a conversão do coração nos auxilia a dominar as nossas paixões, as emoções, os sentimentos interiores que nos atrapalham a entender e refletir sobre as realidades externas da nossa vida. Por isso que Jesus ele nos propõe justamente essas três conversões, e no caminho nós vamos verdadeiramente seguindo em direção ao reino dos céus, formando a nossa consciência e purificando o nosso coração, para que dessa forma nós possamos nos identificar cada vez mais ao Filho de Deus, e estando transformados à imagem e semelhança do Filho de Deus, nós possamos ser verdadeiros filhos de Deus para receber como herança a morada do Pai Celeste. Busquemos viver nessa vida, nessa peregrinação que é o seguimento de Jesus Cristo, para que nós possamos experimentar a vida dele, ele que é o caminho, a verdade e a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.